Bom dia, vamos primeiro fazer uma revisão do que a gente já viu. Então eu vou fazer o seguinte, eu preparei uma aula de revisão e depois eu vou postar uma aula com assunto novo. Nessa aula tem duas atividades que vocês precisam me entregar, tá bom? Então bora lá revisar um pouquinho. A gente vai revisar as propriedades de potência e de radiciação, que são importantes para os assuntos que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, primeiro a gente sabe que já lembra o que é uma potência, né? Que é uma multiplicação de fatores repetidos. Aí dentro dessa coisa da multiplicação de fatores repetidos, a gente tem algumas propriedades que a gente precisa lembrar. Algumas são básicas que derivam direto da definição, como por exemplo, um número elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Então se eu tenho 21 elevado a zero, o resultado é 1. Um número elevado a 1 é o próprio número, né? Então toda vez que o expoente for 1, o resultado será a própria base. 2 elevado a 1 dá 2. E se for 1 elevado a qualquer número, o resultado é 1, né? Multiplicação de fator repetido, então 1 vezes 1 é sempre 1. Então se você tem 1 elevado a 200, né, dá 1. Não importa se o expoente é muito grande ou muito pequeno, positivo ou negativo. Se a base for 1, o expoente pode ser qualquer coisa, o resultado é 1. Aí a gente tem o seguinte, se for menos 1, acontece o quê? Aí a gente tem duas possibilidades. Se for um número par, se n for um número par, o resultado é 1. Se n for um número ímpar, o resultado é menos 1. Por exemplo, menos 1 elevado a 20, 20 é par, dá 1. Menos 1 elevado a 21, 21 é ímpar, dá menos 1. Aí, a gente pode ter o seguinte nas potências, quando o expoente for negativo, o que a gente faz? Por exemplo, a elevado a menos 1, a só não pode ser zero aí, mas pode ser qualquer outro valor. É só você inverter a base. Inverter a base quando é um número natural, é só você pôr 1 como numerador e repete o número como denominador. Por exemplo, menos 5 elevado a menos 1, então é 1 sobre 5. E se for um número diferente de 1? Aí você faz a mesma coisa, só que o expoente fica positivo. Você inverte a base, né? Se for um número natural ou inteiro, você bota 1 em cima, como numerador da fração, repete a base como denominador e o expoente fica positivo. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 7 é 1 sobre 2 elevado a 7. 3 elevado a menos 4 é 1 sobre 3 elevado a 4. Então é só você inverter e o expoente fica positivo. Essa ideia do expoente positivo é importante para trabalhar com algumas outras propriedades, se você precisa inverter ou não a base, se a base for uma fração. Se ela for uma fração, então é só você trocar o numerador pelo denominador e trocar o sinal do expoente. Então se eu tenho, por exemplo, 8 nonos elevado a menos 3, inverto 9 oitavos elevado a 3. Não esqueçam que inverteu a base, precisa trocar o sinal do expoente. Aí a gente tem algumas propriedades que são propriedades operacionais. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. Potência de outra potência. Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. E se você tiver a base for uma multiplicação de dois valores diferentes, você pode separar ou juntar. A mesma coisa se for na divisão de potência, né? Você pode separar o numerador e o denominador com o mesmo expoente e, se necessário, juntar. Por que a gente estuda essas propriedades? Porque muitas vezes vai aparecer problemas em que eu preciso tornar várias potências em uma só. Nesse exemplo eu tenho 5 potências e é possível, com aquelas propriedades, né, a gente transformar em uma coisa só. Lembrando que cada propriedade se aplica uma por vez, se necessário. Nesse caso aqui eu tenho 3 propriedades. Eu tenho potência de potência, eu tenho multiplicação de potência e tenho divisão de potência. Então nesse caso, primeiro eu faço multiplicação de potência. Transformo em uma coisa só. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí eu tenho aqui mais exemplos aqui. Aí no primeiro você tem todos esses três, você só tem as 3 propriedades, você não tem ali com base diferente. Como é que a gente faz para resolver isso aí? Vamos lá.
Aplico primeiro a propriedade que eu reconheço. Qual é a primeira propriedade que a gente vai reconhecer aí? Potência de potência. O que você faz? Repete a base e multiplica com o expoente. Então, 2 elevado a 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado a 2 vezes 6, que dá 12. O resto, as outras potências, eu repetir. Agora, eu tenho uma multiplicação de potência mesma base, depois que eu apliquei aquela lá. Você faz o que? Repete a base e soma os expoentes. Nesse caso, eu vou fazer tanto para o numerador como para o denominador da fração. Repete a base 2 e soma os expoentes. Então, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a menos 9, repete a base, soma 5 mais 12 menos 9. Embaixo, a mesma coisa. Somando isso, eu vou achar duas potências. Em cima, 2 elevado a 8, embaixo, 2 elevado a 9. Aí você tem lá aquela segunda propriedade, repete a base e subtrai os expoentes. Repete 2, fica 8 menos 9. Isso vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Aí você tem lá aquelas propriedades básicas que diz que quando o expoente for negativo, o que você faz? Você inverte a base. Nesse caso, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, o resultado da simplificação dá 1 sobre 2. Aí aqueles outros exemplos lá, espero que vocês façam, para lembrar. Agora vamos ver um exemplo um pouco mais elaborado, em que não aparece a potência. Inicialmente, eu tenho que transformar a potência. Então eu tenho aqui, considere A igual a 81, B igual a 27, C igual a 729 e D igual a 9. Aí eu tenho algumas expressões aqui para resolver. Em todas elas, aparece A, B, C ou D. Mas percebam que não é igual, não tem valores iguais aí. Então não tem mesma base. Então como é que eu vou aplicar aquelas propriedades lá que falam sobre multiplicação e divisão de mesma base? Mas nesse caso, vamos resolver uma aqui. A primeira, A elevado a 2 vezes B elevado a 5 dividido por C elevado a 2. Nesse caso, o que eu posso fazer antes de aplicar as propriedades? Substituir primeiro os valores de A, B e C. Percebam que eu só substituí o A, o B e o C. Os expoentes continuaram, né? O A é 81, então botei no lugar de A 81. O B é 27, coloquei no lugar de B 27. E o C é 729, coloquei no lugar de C 729. Aí, vou fazer o seguinte, como não tem a mesma base, eu vou fatorar para ver se aparece pelo menos uma vez essa base aí, né? Aí pode ser que todo mundo tenha a mesma base, pode ser que todo mundo tenha base diferente, pode ser que uns tenham e outros não. Para aqueles que têm as mesmas bases, a gente vai aplicar aquelas 5 propriedades lá que a gente viu. Então, aí na hora de fatorar, eu tenho 3 números ali, eu posso fazer o seguinte, eu posso fatorar os 3 separadamente, eu posso fatorar um só. Nesse caso, eu escolho o maior. Então, fatorando o maior, pode ser que os outros apareçam. Se os outros aparecerem, beleza, já fatorei todo mundo. Se não aparecer, eu fatoro o resto para ver o que acontece. Então, eu peguei o maior, 729, e fatorei. É um número ímpar, então não divide por 2. Então, o próximo fator primo é 3. Então, dividindo por 3, né, percebam que é possível dividir. Dividindo por 3 dá 243, que é possível dividir de novo por 3, que dá 81, ó, 81 apareceu lá, que é possível dividir por 3, que dá 27, ó, novamente 27, e divide por 3 dá 9, divide por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 729, transformando em potência, é igual a 3 elevado a 6. Aí apareceu lá 81 e 27. 81 apareceu duas vezes depois. Se você olhar, são dois fatores em menos. 3 elevado a 4. 27 apareceu depois do 81, então é 3 elevado a 3. Então você tem A igual a 3 elevado a 4, B igual a 3 elevado a 3 e C igual a 3 elevado a 6. Então, substituindo lá cada uma deles, né, o A, o B e o C, eu vou ter essa expressão aqui, que vai ser parecida com a expressão da questão anterior que a gente viu ali. Agora eu percebi que todos têm a mesma base. Então, eu vou aplicar as propriedades que referem a essa mesma base. Primeiro eu tenho ali potência de potência, né? Perceberam que eu substituí, mas a expressão, os expoentes continuaram, então só mudei o A, o B e o C. A, B e C são potências que têm expoente, por isso eu deixei em parêntese para não confundir os expoentes
do valor de A com o expoente da expressão. Aí, efetuando agora a propriedade potência de potência, nas três potências eu vou ter 3 elevado a 8, que é 2 vezes 4, 3 elevado a 15, que é 3 vezes 5, 3 elevado a 12, que é 2 vezes 6. Agora eu tenho ali na primeira, no numerador, multiplicação de potência. Então, repete a base, soma o expoente. 8 mais 15, 23. Divisão de potência, repete a base, subtrai os expoentes. 3 elevado a 23 menos 12 dá quanto? 3 elevado a 11. Como não era o nosso objetivo fazer a conta, era só achar a mais simples, então a gente já conseguiu simplificar aquela expressão lá, né? Achou uma potência única e mais simples. Agora vocês vão dar uma pausa aí e fazer as outras. Sobrou mais 3 para serem feitas. Vocês precisam fazer isso e postar no site da classe lá. Essa atividade vale ponto, vai servir como nota processual. E além disso, é bom você sempre estar revisando o que a gente vê em sala de aula. Vocês estão parados aí, né? Não estão sem aula. Então tira um tempo do dia aí para refazer os exercícios que foram feitos em aula. A gente faz sempre bastante exemplo durante as aulas para que não fique dúvida. Agora bora lembrar um pouquinho de radiciação, que era o assunto que a gente estava vendo quando teve a paralisação. Primeiro vamos lembrar o seguinte, que radiciação é operação. E radiciação é conhecida, a gente pode dizer que é a operação inversa da potência, porque a gente usa potência para calcular a radiciação, né? Só que a gente vai ver que existem algumas propriedades que permitem a gente calcular as raízes sem precisar ficar tentando adivinhar qual o valor da raiz. Então, o que a gente pode lembrar de radiciação? A gente tem um símbolo lá, né? E a gente chama de símbolo de radical. Por exemplo, eu tenho aqui raiz quarta de 4.096 é igual a 8. A gente não está aqui interessado em dizer o porquê, eu quero lembrar só dos elementos. Que o símbolo a gente chama de radical, o que está dentro do símbolo é o radicando, esse número que fica fora aqui a gente chama de expoente, e o resultado de índice, né, que é a mesma coisa que o expoente da potência, que a gente pode dizer que é semelhante, né, e o que está fora ali é a raiz. Então você tem 4 elementos que você vai precisar lembrar. O radical, que é o símbolo, né, o símbolo da operação, o índice, que é o número que fica ali sobre o símbolo, e radicando dentro do símbolo, e o resultado de tudo isso é a raiz, que fica fora. Então, quando você calcula a raiz, você elimina o símbolo, né? É muito comum vocês calcularem raízes e repetir o símbolo como se ele continuasse. Não. Calculou a raiz, se a raiz é exata, ele deixa de existir. Ele só continua se a raiz não for exata. Agora a gente vai generalizar o conceito de raiz que a gente estuda primeiro como raiz quadrada para qualquer raiz. Raiz enésima, ou seja, n pode ser qualquer número natural. E A é um número real, então A pode ser positivo, negativo, fração, decimal, qualquer valor pode aparecer ali. Irracional, só que tem um detalhe, o n é maior do que 1, porque a gente sabe que, a gente falou que raiz é a operação inversa da potência, então calcular a potência elevada a 1, né, repete a base, então fica meio sem graça isso aí, então a gente calcula só a partir de 2. Então, a gente aplica o mesmo conceito lá que a gente viu para a raiz quadrada. O que é a raiz enésima de A? É B, porque B elevado a n igual a A. Então, para calcular uma raiz, seja ela qual for, quadrada, cúbica, quinta, sexta, você vai ter que calcular a potência. Você pega o valor, encontra um valor que é elevado à potência, que é igual ao índice do índice, e que dá o radicando. Aqui. Se eu quero calcular a raiz quinta de 1024, então eu tenho que achar um número que é elevado a 5 da 1024. Nesse caso é o número 4. Se eu fizer 4 elevado a 5, eu vou achar 1024. Se tiver dúvida, pega a calculadora aí e faz, você vai ver que dá 1024. Duas observações importantes. Primeiro, se n for um número par, A não pode ser negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. De acordo com a regra lá de números inteiros, se você multiplica dois números negativos, o resultado é sempre positivo. E como para calcular a raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, você vai multiplicar no mínimo 2 vezes,
dois números negativos, então não tem como dar um resultado negativo. Então, por isso, a raiz não existe. Então, a gente não tem como calcular para os números reais raiz de índice par de número negativo. Agora, se n for ímpar, né, pode sim. Coloquei aqui, ó, a raiz quarta de menos 16 não existe. A raiz quarta de mais 16 existe, mas a de menos 16 não. Porque não existe um número real que é elevado a 4 de menos 16. De acordo com a regra lá de números inteiros, né? Você vai fazer 4, você vai ter 4 fatores negativos, então menos vezes menos vezes menos vezes menos vai dar positivo. Então não existe, não nos reais. Aí se n for ímpar vai existir, né? Não importa o valor do radicando. Raiz cúbica de menos 8 existe, porque do menos 12 elevado a 3 dá menos 8. Lá, de novo, a multiplicação de números inteiros. Você tem 3 fatores negativos, né? Então vai dar menos, pode dar negativo. Se for par, não. Então, aí vou colocar aqui algumas propriedades de raízes que a gente vai precisar. Essa primeira aqui é uma das mais importantes, que permite você calcular a raiz sem precisar ficar tentando procurando um número por tentativa e erro. Então, você pode calcular a raiz usando essa propriedade, que permite você transformar a raiz em uma potência de índice, onde o expoente é um número fracionário. Nela, você divide o expoente do radicando pelo índice da raiz. Então, se for possível dividir, você consegue calcular. Então, vamos ver aqui um exemplo. Raiz quadrada de 625. Lembrando que quando o índice não aparece, quando o índice aqui não aparece, é 2. Então, aí, você pode fazer por tentativa e erro, mas você tem uma propriedade aqui que é só você transformar o radicando em potência e pegar esse expoente da potência e dividir pelo índice. E aí a gente fatorou aí há pouco tempo, né, alguns slides atrás, um número. Você vai usar a mesma ideia, vai fatorar 625. 625 fatorado é 5 elevado a 4. Aí eu tenho agora a potência ali, aplico aquela propriedade lá, repete o 5, que é a base da potência, divide o expoente da potência dentro do radicando, né? E o índice fora. 4 dividido por 2 dá 2. E 5 elevado a 2 é 25. Então isso permite você calcular algumas raízes usando a fatoração e dividindo o expoente do radicando pelo índice da raiz. E a partir dela você tem outras propriedades importantes, como essa segunda aqui. Se o índice for igual ao expoente, o resultado é a base do radicando. Então, toda vez que você tem uma raiz onde o índice do radicando é igual, o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, você pode simplesmente repetir a base, não precisa fazer conta nenhuma, nem transformar em potência de expoente fracionário, nada. É só repetir. Ó. Lembrando que muitas vezes você vai precisar fatorar o número dentro, ele não vai estar lá em forma de potência. Então, se ele tiver em forma de potência, tá beleza. Se não tiver, você vai precisar fatorar. Raiz cúbica de 216. Fatorando 216, dá 6 elevado a 3. E aí você percebe que o índice e o expoente são iguais. Então, isso é igual à própria base da potência lá do radicando, que dá 6. Então, toda vez que isso acontecer, você já sabe qual é o resultado da raiz. Se você prestar atenção na propriedade anterior e transformar esse raiz cúbica de 3 elevado a 6, você vai fazer o quê? Vai ser igual a 6 elevado a 3 dividido por 3, que dá 1. Então, 6 elevado a 1 é o próprio 6. Então, é a consequência direta dessa propriedade. Essa aqui também, né? Se você pode transformar o expoente, a raiz em uma potência onde o expoente é uma fração, você lembra que existem frações que podem ser redutíveis, né? Então você pode reduzir essa fração. Como é que você faz para reduzir uma fração? Você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Assim também, como se você quiser achar uma fração equivalente, você multiplica numerador e denominador por o mesmo número. Então eu posso usar essa ideia aqui para simplificar a radical. Se tiver um radical em que é possível dividir por um mesmo valor o índice da raiz e o expoente da potência dentro da raiz, então eu posso fazer isso.
permite trabalhar com radicais mais simples. Então aqui eu tenho raiz sexta de 256, fator 256, 2 elevado a 8. Eu tenho raiz sexta de 2 elevado a 8, que eu posso, né, simplificar por 2, porque 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 4 é 8. Então dá para você simplificar por 2, sobra só raiz cúbica de 2 elevado a 4, que é um número mais fácil de você calcular do que raiz sexta, né? Lembrando que raiz sexta, potência 6, raiz cúbica, potência 3. Então é mais fácil você trabalhar com potência menor. Se eu tiver a multiplicação dentro da raiz, eu posso separar com a mesma raiz da multiplicação dos valores. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu só fiz separar a multiplicação. Olha, o índice da raiz continuou o mesmo. Deixa a gente ver um exemplo aqui. Isso serve para quê? Porque muitas vezes você tem um número que você não sabe calcular a raiz, mas você pode transformar esse número com dois fatores que você conhece a raiz. 512 eu não sei, né? Mas eu sei que 512 é 8 vezes 64. Separando, né? São duas raízes, o índice continua o mesmo, tá vendo? Não se esqueçam disso. Raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 64 é 4. 2 vezes 4, 8. Então, a raiz cúbica de 512 é igual a 8. Que você também pode usar lá qualquer uma das propriedades anteriores para calcular a raiz, né? Se você tem para multiplicação, você também tem para divisão. Você pode separar as raízes em um produto de raízes, você pode separar a divisão de um número na divisão das raízes, que é o que eu tenho ali, né? A raiz enésima de A dividido por B pode ser a raiz enésima de A dividido por a raiz enésima de B. Talvez isso seja mais fácil, né? Por exemplo, com a raiz quinta de 0,18. 0,18 é um número decimal. Como é que você vai encontrar esse número aí, que é elevado a 5 dá 0,18? É mais fácil nesse caso você trabalhar com ele na forma de fração. Aí você aplica a propriedade e separa como a divisão das raízes. Nesse caso eu simplifiquei antes porque dava para fazer isso, mas não é necessário, né, não é necessário a gente ficar sempre simplificando. Aí vai depender da necessidade. Nesse caso não faz diferença nenhuma, então simplifiquei e depois separei. Percebam que o índice, quando você separa, continua o mesmo, tanto na multiplicação como na divisão. Última propriedade aqui de raízes que a gente estuda. É uma raiz de outra raiz. Você repete radicando e multiplica os índices. Também é uma consequência da primeira propriedade e também daquela propriedade de potência de a gente tem uma potência elevada a outra, né? Na verdade, o que eu tenho aqui é uma potência elevada a outra, só que essas potências são fracionárias, então, multiplicando, aí vai perceber que vai aparecer o mesmo índice, né? E aí é mais fácil, então, vamos ver um exemplo aqui. É simples, né? Se você tem uma raiz de outra raiz, percebam que só tem um radicando para essas raízes, né? Porque se tiver dois radicandos aí, se tiver uma para raiz 4 e uma para raiz cúbica, não é a mesma propriedade. Ela é só quando tem um radicando para as duas raízes. Aí você repete o radicando e multiplica os índices. 3 vezes 4, 12. Então, isso é igual a raiz 12 de 7. A ideia de radical, assim como de potência, é você trabalhar com um número mais simples. Então, nem sempre a gente vai ficar calculando a raiz, né? A gente tem um instrumento que faz isso, né? Vocês não vão se preocupar em calcular a raiz 12 de número 7, não. A gente vai se preocupar em deixá-la mais simples. Aí, como a gente já estudou isso, né? Então, eu recomendo vocês voltar ao caderno e refazer alguns exemplos lá para fixar essa ideia aí, essas ideias. Elas serão necessárias a partir de agora. Além disso, a gente já passou de atividade do livro já. Quem tiver com o módulo aí e não fez ainda, é bom fazer para tirar dúvida, né? Aquelas questões que você não conseguir via site lá, ou você pode entrar em contato com a direção da escola e dizer quais questões que você tem dificuldade, aí eu respondo e posto aí para vocês. Então, essa foi a nossa revisão. Aí você tem aquela lista que eu passei, que essa aula pode ajudar. Além disso, você tem duas atividades de simplificação de potência que podem ajudar você. Eu vou passar
vou deixar uma lista na próxima aula com os assuntos de simplificação de raiz, porque esses assuntos vão ser importantes para a gente, né, para aplicar aquelas propriedades lá. Então, vou deixar tive 5 exemplos, não tive uma lista com 5 exemplos, na próxima quinta-feira, quando eu postar essa aula. Até lá. Aí, a aula de sexta, eu vou postar aqui também, aí vai entrar assunto novo. Aí também vou deixar uma lista para vocês entregarem, tá bom? Boa sorte aí, bons estudos.